CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida continuarmos com o programa do Ser. Capítulo 6, o Consolador Prometido. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança em Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Vamos fazer a nossa prece. Conversa com ela depois, por favor. Conversa sobre dentistas duas. Querido Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos. Agradecemos a oportunidade que estamos tendo de estudarmos a doutrina espírita e a obra do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire, nos ajude na compreensão dos textos de hoje, junto com Allan Kardec e com os guias da nossa casa. Que seja então em nome do Altivo, da direção espiritual desta casa de amor, o CEAP, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra neste ambiente, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no programa do Ser, do Destino e da Dor, na página 174. O capítulo, o item 12, Missões, a Vida Superior. Nós até aí tínhamos iniciado semana passada, vamos continuar. A alma vem de Deus e retorna a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Por mais baixo que ela tenha descido, cedo ou tarde, ergue-se ao infinito pela atração divina. O que procura ela ali? Um conhecimento cada vez mais perfeito do universo, uma assimilação cada vez mais completa dos seus atributos: beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões materiais, uma colaboração crescente com a obra eterna. Cada espírito no espaço tem sua vocação e a persegue com facilidades desconhecidas sobre a terra. Cada qual encontra seu lugar neste soberbo campo de ação, nesse vasto laboratório universal. Por toda parte, tanto na amplidão como nos mundos, temas de estudo e de trabalho, meios de elevação, de participação na obra divina, oferecem-se à alma laboriosa. Não mais se trata do céu frio e vazio dos materialistas, tampouco do céu contemplativo e beato de alguns crentes. É o universo vivo,
animado, luminoso, pleno de seres inteligentes em processo constante de evolução. E quanto mais estes seres espirituais se elevam, mais sua tarefa se acentua, mais suas missões ganham importância. Um dia, eles tomam lugar entre as almas mensageiras que vão levar às margens do tempo e do espaço as forças e as vontades da alma infinita. Para o espírito mais inferior, como para o mais eminente, o domínio da vida não tem limites. Qualquer que seja a altura a que tenhamos chegado, haverá sempre um plano superior a atingir, uma nova perfeição a realizar. Em toda a alma, até mesmo a menos elevada, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a brotar, cada efusão de amor, cada esforço por uma vida melhor é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que o atrai e o receberá mais cedo ou mais tarde. Todo impulso entusiástico, toda palavra de justiça, todo ato de abnegação repercutem em crescentes progressões na escala de nossos destinos. Vamos só conversar um pouquinho. Nós estudamos até aí semana passada, né? Então, toda alma vem de Deus e retorna a Deus. De Deus nós viemos, para Deus retornaremos. E a gente lembra lá daquela pergunta, da questão lá do Livro dos Espíritos, quando Paulo de Tarso diz que o objetivo da vida, da alma, do espírito, é gravitar em torno da unidade divina. Eu acho que se não for a 1009, eu acho que é a questão 1009. Vê aí do Livro dos Espíritos. Vê aí questão, está com o Livro dos Espíritos aí? Abre aí. É uma resposta grande, Santo Agostinho responde, o Fénelon, acho que é a outra de Platão, e Paulo de Tarso. É a terceira resposta. Vê aí, na 1009. Vê qual é a pergunta da 1009. Sim, aí vê a resposta aí. A primeira resposta é grande. Não, pode pular a primeira resposta, pula. Quem que assina a primeira resposta? Olha só. Então, a nossa amiga está lendo no Livro dos Espíritos a resposta de Paulo de Tarso, a pergunta 1009. Gravitar na direção da unidade divina, eis o objetivo de toda a humanidade. É uma atração natural. E Leon Denis está dizendo isso aqui para a gente. E para isso, a gente precisa estudar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa conhecer todas as coisas. O caminho é longo e todos, desde o espírito mais inferiorizado ao mais desenvolvido aqui na Terra, todos nós estamos nesse objetivo: gravitar em torno da unidade divina. O objetivo é o mesmo. E Deus nos criou da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Falávamos aqui anteriormente em nossos estudos e que fala no microfone que está aí do seu lado. Então, que a gente não tem que ter preconceito, que a gente precisa atender um ao outro, esticar a mão um para o outro, porque o objetivo é o mesmo. Então vamos continuar. Nós semana passada falamos bem disso aqui, né? Aí vai lá. À medida que se desliga das esferas inferiores, onde reinam as pesadas influências, onde se agitam as vidas grosseiras, banais ou culpadas, as existências
de lenta e penosa educação, a alma percebe as altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade, e sua vida se torna cada vez mais bela e divina. Os murmúrios confusos, os ruídos desarmônicos dos ambientes humanos se enfraquecem pouco a pouco para ela, até cessarem. Ao mesmo tempo, os ecos harmoniosos das sociedades celestes se lhe tornam perceptíveis. É o limiar das regiões felizes, onde reina uma eterna claridade, onde paira uma atmosfera de benevolência, de serenidade e de paz, onde todas as coisas saem frescas e puras das mãos de Deus. Olha só para onde a gente vai. É para lá que nós vamos. Os atentos e os desatentos, os que querem e os que não querem. Porque esse é o objetivo do Criador, da criação. Ir para essa unidade divina, voltar para Deus, retornar para Deus, como disse aqui Leon Denis. Fala. E a gente pode estar começando a experienciar isso, você até falou aqui, né? Ontem do encontro, como você aprendeu, como você pôde sentir, né? Depois de tudo, sentir, porque aqui ele fala os murmúrios confusos, os ruídos desarmônicos dos ambientes humanos se enfraquecem pouco a pouco para nós. A gente pode até estar ainda num planeta como esse, mas a gente já sentir as vibrações e estar com a nossa mente mergulhado nisso. Pois é. Então a gente vive num momento, um murmurinho muito grande de nossa sociedade. Um desassossego, uma dúvida, um tumulto. E a gente deve, nesses mundos elevados, isso não existe. A plena certeza de que Deus está no leme e os espíritos já conseguiram vencer essa balbúrdia, esse tumulto interior. Quer dizer, né? Exatamente. A diferença profunda que existe entre a vida terrestre e a vida do espaço reside no sentimento de libertação, de leveza, na liberdade absoluta de que desfrutam os espíritos bons e purificados. Rompidos os elos materiais, a alma pura se impulsiona em direção às altas regiões. Ali vive uma vida livre, pacífica, intensa, perto da qual o passado terrestre parece-lhe apenas um sonho doloroso. Na efusão das ternuras partilhadas, numa vida isenta de males, de necessidades físicas, a alma sente suas faculdades crescerem. Estas adquirem uma penetração e uma extensão das quais os fenômenos de êxtase nos fazem entrever os esplendores velados. Da vida espiritual nessas regiões de amor e de luz. E a gente pode dizer que essas regiões, por exemplo, um lugar que ainda os espíritos, embora estejam muito ligados aqui à Terra, ainda ligados a nós, mas eles vivem uma fraternidade bem maior do que nós. Por exemplo, os guias que dirigem esta casa de amor, eles têm um local deles de descanso, né, que não é aqui no mundo espiritual. E eles vêm aqui, e eles vivem, convivem fraternalmente, buscando, indo em busca dessa felicidade plena. Tudo é graduado, não é aqui não. A linguagem, não, lá em cima, né? Rompidos, a gente diz aqui, rompidos os elos materiais,
A alma pura se impulsiona em direção às altas regiões. Ali vive uma vida livre, pacífica, intensa, perto da qual o passado terrestre parece-lhe apenas um sonho doloroso. Na efusão das ternuras partilhadas, numa vida isenta de males, de necessidades físicas, a alma sente suas faculdades crescerem. Estas adquirem uma penetração e uma extensão das quais os fenômenos de êxtase nos fazem entrever os esplendores velados. Vão se dilatando. A linguagem do mundo espiritual é a língua das imagens e dos símbolos, rápida como o pensamento. Eis porque nossos guias invisíveis servem-se, de preferência, de quadros simbólicos para prevenirmos, em sonho, de um perigo ou de um infortúnio. O éter, fluido flexível e luminoso, torna as formas que a vontade deles lhe imprime com extrema facilidade. Os espíritos comunicam-se entre si e compreendem-se através de processos diante dos quais a arte oratória mais brilhante, toda a magia da eloquência humana pareceriam apenas um balbuciar grosseiro. As inteligências elevadas percebem e realizam, sem esforço, as mais maravilhosas concepções da arte e do gênio. Mas estas concepções não poderiam ser transmitidas integralmente aos homens. Mesmo em suas manifestações medianímicas mais perfeitas, o espírito superior tem de se submeter às leis físicas de nosso mundo e apenas vagos reflexos ou ecos enfraquecidos das esferas celestes, algumas notas destacadas da grande sinfonia eterna, é que ele pode fazer chegar até nós. Tudo é graduado na vida espiritual. A cada grau de evolução do ser em direção à sabedoria, à luz, à santidade, corresponde um estado mais perfeito da concepção dos seus sentidos, de seus meios de percepção, tornando-se cada vez mais transparente, diáfano, o corpo fluídico da livre passagem às radiações da alma. Daí uma aptidão maior para saborear, para compreender os esplendores infinitos. Daí uma lembrança mais ampla do passado, uma familiarização crescente, mas com os seres e as coisas dos planos superiores, até que a alma, em sua progressão, tenha atingido as supremas altitudes. Então, são prazeres que a alma sente que a gente não tem ideia. Porque o que a gente tem ideia aqui na Terra são os prazeres que o corpo proporciona, ligados às paixões. E muitas vezes você fica preso a isso, você fica preso e não consegue entender. E você retorna à pátria espiritual, preso ainda a esses sentimentos e essas paixões ainda muito terrenas. O que no início é até compreensível. Depois o espírito vai se desprendendo da matéria e vai caminhando. Como não estão agora esses que nos precederam e que nós tanto amamos? Por exemplo, nossos entes queridos que já estão ligados a uma casa como essa. Sua mãe está aqui, né? Você está aqui trabalhando já há muito tempo. A Ludinha, né? O Altivo, a Elvira, a Cidinha, a Neuza. Esses espíritos que viveram conosco, ombrearam conosco. A gente já sabe da elevação do Altivo, a gente sabe da elevação dele, já sabia. Mas a gente também não pode aquilatar a elevação daqueles outros, desses outros. Né? Com certeza eles estão vivendo uma vida de felicidade. Agora,
E aí, você sabe que eu estava pensando, vamos então, vou pegar a Lurdinha que eu tanto amo e que está lá no plano espiritual, trabalhando, estudando, se esforçando, se elevando. E eu estou ligado aqui às coisas da Terra ainda. Mas olha só como a gente pode encurtar essa aproximação. Nós não estamos aqui também trabalhando, não é necessário trabalho no corpo, não é necessário a divulgação da doutrina, como estamos fazendo, o trabalho de atendimento aos doentes, aos sofredores que vêm à nossa casa. Não é necessário que alguém esteja aqui trabalhando? Pois é. Então esse trabalho, ô Jussara, vai aproximando a gente desses espíritos. Porque quando você dorme, você sai do corpo, você vai ao encontro deles. E você vai viver uns momentos de libertação. Você pode estar em trabalho, mas alguns momentos de enlevo, né, de alegria com eles você vai ter. E outra coisa, você não faz esse trabalho aqui sozinho, nós não estamos aqui sozinhos. Evocamos em nome de Deus, todos eles, não evocamos? Então eles vêm aqui até nós. Nesses momentos, eles estão juntos a nós. Então essa distância, para que a gente não seja egoísta, não, fulano foi embora, se elevador levou e me largou aqui. Não, eles quem ama não faz isso. Eles podem e devem cada vez mais se elevar. Que beleza a gente saber que um Chico, né, vem aqui até nós, um doutor Bezerra, vem nos ajudar, a dona Ivone, que tanto trabalhou, vinha nos ajudar, e a gente tem prova desses espíritos vindo até nós aqui. Em eles trabalhando em níveis diferentes, mas com o mesmo objetivo, com a mesma felicidade, com o mesmo objetivo, com o mesmo amor, na mesma direção, que é Deus. E mais dilatada, a percepção é mais dilatada, então o trabalho não requer o descanso do corpo, quer dizer, requer muito menos do que aqui, né? Alguns minutos a gente precisa de horas para repousar. Então essa é a vida futura, isso é que nos aguarda. E uma felicidade que esses espíritos que estão próximos de Deus, que entendem e compreendem a Deus, a gente não faz ideia de felicidade seja essa. Agora eu estava pensando que você falou isso, então, esses espíritos de Lurdinha, toda essa espiritualidade, todos esses espíritos, eles agora tem isso aqui que ele fala, ó, e quanto mais esses seres espirituais se elevam, mais sua tarefa se acentua, mais suas missões ganham importância. Porque tem muito mais clareza da vida espiritual, muito mais clareza de todo o trabalho que está para ser feito ainda. Então, mais do que a gente, eles têm essa noção da importância do trabalho, né? Verdade. Verdade, isso aí que você deu mesmo, tá? Isso aí. Quando chega a essa altura, eu estou falando verdade, que parece que a gente fala verdade, que a gente não presta atenção, mas eu prestei atenção em tudo e você repetiu aqui o que está escrito aqui. É isso mesmo. Isso é que esses espíritos não abandonam o trabalho. Não abandonam. Nós, às vezes, abandonamos. Pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento. Mas eles, porque eles têm não nos abandonam. Quando chega a essas alturas, o espírito venceu toda a paixão, toda a tendência ao mal, está liberado para sempre do jugo material e da lei dos renascimentos. É a entrada definitiva nos reinos divinos, de onde não mais descerá ao círculo das gerações, e a não ser voluntariamente e para aí cumprir missões sublimes. Nestes cimos, olha só, quando chega a essas alturas, o espírito venceu toda a paixão. Já está falando lá perto dos arcanjos, então lá perto de Deus. Toda a tendência ao mal está liberado para sempre do jugo material
e dá 2 renascimentos. Como nós aprendemos ontem, esses espíritos são infalíveis. São infalíveis. É na entrada definitiva dos reinos divinos, de onde não mais descerá o circo das gerações, a não ser voluntariamente, e para aí cumprir missões sublimes. Eles nunca nos abandonam, mesmo lá. Graças a Deus, né? Nestes cimos, a existência é uma perpétua festa da inteligência e do coração. É a comunhão estreita no amor com todos aqueles que nos foram caros e percorreram conosco o ciclo das transmigrações e das provas. Acrescentai a isto a visão constante da eterna beleza, uma penetração profunda nos mistérios e nas leis do universo, e tereis uma pálida ideia das alegrias reservadas a todos os que, por seus méritos e seus esforços, chegaram aos céus superiores. É a constante e eterna beleza. A penetração, como ele diz aqui, profunda nos mistérios e nas leis do universo. Por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Alguma pergunta? No question. Julia pergunta. Também não prestou atenção em nada, né, Julia? Chegou agora, voando. Nós vamos entrar agora num tema muito importante e que vai solidificar a nossa crença na reencarnação. Leon Denis vai falar sobre a reencarnação. É o item 13, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então vamos lá. Após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má de seu passado. Renasce criancinha, renasce criancinha. Reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, acelerarão sua marcha para diante. Após um tempo de estrada no espaço, a alma renasce na condição humana, quer dizer, volta trazendo a sua herança boa ou má do seu passado. Nós estávamos estudando cedo aqui, por exemplo, que o Valdeci estava dizendo, a experiência que ele teve em ouvir, em atendimento fraterno. Vai desencarnar, vai usar isso, que é uma conquista. É um mérito que ele fez, através do seu esforço. Ele vai trazer essa facilidade de compreensão da alma humana, uma facilidade maior. Correto? Pois é.
na família que a gente vai nascer, no país, na cultura, no momento do planeta. Tudo isso sempre visando o quê? Quitar dívidas e, ao mesmo tempo, conquistar novas potências que facilitarão a sua ascensão na marcha. Então, é sempre visando o melhor para todos nós, né? Nos liberando do passado, né? De algumas situações que a gente precisa resolver, mas também sempre nos ajudando a evoluir, trazendo novos conhecimentos, Isso aí. novas aptidões. A lei dos renascimentos explica, completa o princípio da imortalidade. Então, com Leon Denis, vocês que chegaram agora, a gente vai solidificar esse entendimento da reencarnação neste capítulo. Então, nós estamos estudando sobre a reencarnação. Então, ele começa, eu vou reler o primeiro parágrafo, ele começa assim: após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má de seu passado. Então, cada um de nós que estamos aqui, trouxemos em nós a herança boa ou má do nosso passado. As nossas intuições, as nossas tendências, as nossas aptidões, nós trazemos, isso a gente não perde. Não me importa eu saber se eu fui príncipe, rei, ou se eu fui um vassalo. O que importa é o que eu fiz do poder, do mando, ou da pobreza na condição de subordinado. Isso vai estar comigo. O orgulho, a vaidade, ou a humildade, a simplicidade. A minha alma traz isso, independente da posição que eu ocupei no passado e independente da posição que eu ocupe agora. Então nós trazemos conosco as nossas virtudes e os nossos defeitos. Nos relacionamos com aqueles que já tivemos relações no passado. A gente se atrai. É uma família para o nosso crescimento. E ele continua dizendo, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Então, um novo ato, a gente pode pensar numa peça teatral. Tem peças que são compostas de diversos atos. A vida, essa vida presente, é um pequeno ato da grande peça da vida. Um pequeno ato. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. E ele continua. Quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, acelerarão sua marcha para diante. Agora, esse tempo no espaço, ele coloca aqui, o tempo da estada no espaço é muito variável, segundo o estado de adiantamento do espírito. Pode durar anos. Em geral, os espíritos de uma mesma família combinam reencarnar juntos e construir grupos análogos na Terra. Olha que beleza. Passa o microfone para a Adriana. Oi. Uma dúvida meio geral, que ele fala assim que os espíritos ficam no espaço, né, e depois eles reencarnam na raça humana. Isso vale só para a Terra? Ou os espíritos que a gente chama de extraterrestres, né, que ficam em outros planetas, também são raça humana? Sim, claro, raça humana. No universo inteiro. Aqui em Júpiter e Marte, na galáxia que vivemos, em outras galáxias, em todos os lugares. O princípio é o mesmo, todos passam pelo processo da reencarnação, ou da encarnação, melhor dizendo. E reencarnamos quantas vezes forem necessários, nos diversos mundos. Então já habitamos em mundos primitivos. E quantos mundos primitivos existem no planeta?
Não muito. Já estamos habitando num mundo de provas e expiações pela nossa condição de rebeldia. Então, o que eu vou fazer com esses espíritos rebeldes? Eu tenho que arrumar um lugar para eles. Um planeta igual a Terra. Agora, quantos planetas que abrigam espíritos rebeldes por aí? Falamos em mundo de transição, em mundo de regeneração. Quantos por aí? Felicidade, por aí vai. A raça humana não está apenas no planeta Terra, está no universo. Sim, normalmente sim. A mesma família espiritual. A gente pertence a um grupo espiritual. É nessa família que a gente vem. Você vê lá aquele livro que eu aconselho vocês a ler há 2000 anos. Que beleza aquele livro do Chico. O Emmanuel escreve ali a vida do Cristo lá na época dele. E está inserido ali mais a vida do próprio Emmanuel, quando ele era o senador romano. Então, no final da história, então é um romance, um drama danado, muita dor, muita tristeza, muita dor. Muita dor, o livro de muita dor. Mostra a jornada da nossa aqui na Terra. Mas quando desencarna todo mundo, um sequestrou o filho do outro, o outro traiu, o outro enganou. Quando chega no mundo espiritual, todos pertencem à mesma família. Todo mundo se junta. Caramba, e agora? Vamos voltar os mesmos. Vamos lá, se arrependem e vêm. E o Emmanuel vem contando a saga dele, o trabalho dele, não conta dos outros, mas dele. Ele retorna depois como escravo Nestório, que é os 50 anos depois tem a Cristo. Então são histórias ali que ele vem, até ele reencarnar como o padre Manuel da Nóbrega. O Chico, antes de desencarnar, disse que o Emmanuel tinha reencarnado. Eu não vou afirmar nem infirmar, né? Aqueles que conviveram com o Chico confirmam isso. Diz que ele está reencarnado aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, já tem seus 18 anos aí, 19 anos, enfim. Mas se não é, que tinha que voltar, tinha. Assim como nós vamos retornar à pátria espiritual, e pelo andar da carruagem teremos que voltar muitas vezes ainda. E na mesma família espiritual. Tá? Família não é a família, mas a família consanguínea pertence à nossa família espiritual. Mas nem sempre a gente volta com a família, mesma família consanguínea, mas a mesma família espiritual. Entenderam? Por exemplo, a Lívia não precisava retornar. A esposa de Públio Lentulus, que seguiu Cristo, que morreu no circo, ela seguiu com Cristo. E ele conta ali que antes que o leão a devorasse, porque ela foi presa quando estava rezando lá nas catacumbas com os cristãos, ela, antes que a fera o pegasse, ela saiu do corpo, ela não sentiu nada, foi levada nos braços de Jesus. Mas o marido, que foi o culpado, um dos culpados daquela situação toda, teve que retornar, teve que ficar sem ela. Teve que ficar sem ela, teve que voltar sem ela. Entendeu? Faz a pergunta. Então vamos lá. Ela foi embora, agora como eles estão, eu não sei, né? Eles estão, eu não sei. Esse espírito veio em missão, de alguma forma, né? Tem vindo em missão. Provavelmente estejam juntos, né? Missão. A lei dos renascimentos explica. A gente vê ali o André Luiz. Ele não pode ficar onde a mãe estava. Mas a mãe não deixou de amá-lo. A mãe veio visitá-lo.
Enquanto ele ficou lá em região umbralina naqueles anos todos, ela estava sempre ali, ligada a ele. Mas ela foi para um lugar que ele não podia ir. Ela podia vir onde ele estava, mas ele não tinha acesso lá. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio de imortalidade. A base de tudo é a imortalidade. Porque se a alma não sobrevive ao corpo e não mantém a sua individualidade, o resto não tem razão de ser. Então só existe reencarnação porque a alma permanece viva, não morre. Só existe uma comunicabilidade porque a alma permanece viva com a sua individualidade. E por aí vai. Todas as outras ideias espíritas têm como base a imortalidade do espírito, mantendo a sua individualidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, vimos lá atrás. Qual o objetivo da humanidade? É gravitar em torno da unidade divina. Como diz Paulo de Tarso, como disse Leão Denis, de Deus nós viemos, para Deus nós retornaremos. Não foi assim que ele começou o nosso estudo aqui hoje? Aqui, ó. A alma vem de Deus e retorna para Deus. Só que você vem de Deus simples e ignorante. Para você chegar aqui a Deus, que é a perfeição, é um caminho imenso. É o que ele está dizendo. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, não poderia realizar-se em uma única existência, por mais que fosse longa e proveitosa. Não tem como você aprender tudo. Você precisa aprender tudo, saber de tudo, para você chegar à perfeição. Não tem como fazer isso numa única existência. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária à sua educação e a seus progressos. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se recupera do seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva degrau por degrau, primeiro na terra, depois através das inúmeras moradas do céu estrelado. Olha aí. Então a gente primeiro aqui na terra, porque nós estamos na terra, mas quantos degraus a gente precisa alcançar? Quantos mundos a gente precisa ainda habitar? Então, quanto os mundos são apropriados à elevação de cada um, a elevação das almas. Então, sim, mas nós estamos muito mais próximo do princípio do que da meta. A gente já passou, a Terra já foi um mundo primitivo. Nós sempre fomos da Terra? Não se sabe, não necessariamente. O que a gente pode também, eu acho muito difícil. Todos nós, a maioria de nós, somos exóticos aqui na Terra. Nós já habitamos outros mundos. Estamos aqui. Os espíritos dizem que nós estamos atrasados. A nossa família espiritual está lá na frente. Eu ouvi o Altivo várias vezes dizer para mim: Newton, me pegava o Newton, vou pegar o Newton que é o mais rebelde do grupo. O Newton que é o mais rebelde do grupo. E eu levava aquilo na brincadeira, né? Todo mundo ria, eu também ria. Mas hoje eu vejo que eu sou sempre fui o mais rebelde do grupo mesmo. Então o grupo está lá na frente, eu estou aqui. O que ele fez aí, o Altivo? Deu um pit stop para me ajudar, me dar uma mãozinha, né? Senão a gente não sai dessa. E a gente sai por méritos. Você tem que ter esforço, tem que fazer a sua parte. Sem a sua parte, né?
você não vai a lugar nenhum, você que tem que querer melhorar. Pois é. O mais rebelde agora está aqui se dedicando um pouquinho mais, né? A reencarnação, confirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional sob a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe um único universo com justiça. Então vamos lá. A reencarnação é uma revelação. Os Espíritos estão dizendo, nós reencarnamos. Jesus falou da reencarnação, claramente, abertamente. Agora, há um outro fator, além da revelação, que é o fator cognitivo, intelectual, racional. É o que ele está dizendo aqui. A reencarnação, confirmada pelas vozes de além-túmulo, que vem a revelação, é a única forma racional. Sob a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Senão, não tem explicação racional com a unicidade das existências. Eu saí da Igreja Católica por isso. Pelas perguntas que eu fiz ao padre, que era o meu tio, padre, ele não soube responder. Então, por uma prima minha, que era a única espírita da família de 11 irmãos, posso dizer, dezenas de primos. Eu tinha uma tia, uma única tia que era espírita, ela já tinha desencarnado. Quando meu pai desencarnou, que foi um divisor de águas na minha vida, a Alzirinha, que sempre oro por ela, me ajudou, me orientou e me fez ver a reencarnação como explicação para aquilo que eu perguntava. Porque senão a resposta é a mesma. Das igrejas, a única resposta é racional. Porque a resposta que eu tive da igreja foi: é porque Deus quer. Porra, porque Deus quer comigo, por que Deus quer com a Júlia? Por que eu nasci feio? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci doente? Por que tanta dor na minha vida? E a Júlia toda bonitona, feliz com a vida. Porque Deus gosta mais da Júlia? Isso não é lógico. Porque Deus quer. Não é racional. A fé, Deus te chama pela graça. Por que Deus tem graça com vocês todos, e não tem graça comigo? É a graça de Deus? A graça de Deus, Deus chama um, chama quem Ele quer e não me chama? Isso não é racional. Isso não é racional. A gente caminha pelos nossos méritos. Somente a reencarnação explica isso. Não tem outra explicação lógica. Como que você vê uma criança já nascer sem as pernas? Como que você vê uma criança já nascer com um tumor na cabeça? Ou Deus existe ou Deus não existe? Como Deus permite que uma criança seja arrastada pelo carro, vem batendo no chão durante quilômetros e quilômetros? Como Deus permite isso? Para a mãe, você vai chegar e vai dizer: porque Deus quis? Ora, se não morreu, está vivo, ele pode me explicar o porquê. E eles estão explicando somente a reencarnação. Eu fui arrastado porque eu também arrastei. Na minha época não tinha carro, mas tinha cavalo, que eu amarrava no lombo do cavalo, dava uma chicotada e ele saía puxando o indivíduo pelo chão. Não era assim que fazia? Ou amarrava pelos pés e saía puxando com os pés do chão. Não tem outra explicação. Senão Deus não seria justo, não seria bom, não seria misericordioso.
então Deus não existe. Mas para explicar determinadas coisas, precisa da existência de Deus. Como diz Einstein, Deus não joga dados. Uma outra frase sua: se Deus não existisse, seria necessário inventar Deus para que ele explicasse o que é inexplicável. E se ele existe, tem que ser bom. E por que ele é bom para a Júlia e ele não é bom para mim? Tem alguma coisa errada aí. Ou comigo e a Júlia, ou com Deus. Aí entra a reencarnação. Você não está entendendo. É a reencarnação. Ele está dizendo, sem ela, sem a reencarnação, não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o universo com justiça. A gente vê nos casos de obsessão o espírito reclamar: você não sabe quem é ele, você quer ajudá-lo, mas ele fez isso comigo, e você está defendendo. Não, nós estamos ajudando a todos naquele trabalho. Ele justamente ele fez isso com você, e você o que fez com ele? O espírito não lembra. E quando por uma necessidade qualquer você o faz lembrar do passado dele, ele chora, porque ele fez muito pior. Agora, se o outro quer ser instrumento da lei, o escândalo há de vir, mas é daquele que é motivo de escândalo. A gente terminar, está na hora, estudando muito bom. Só o último parágrafo aqui, pequenino. Se admitirmos que o homem viva hoje pela primeira vez e última vez, aqui embaixo, que uma única existência terrestre seja o que nos cabe a cada um de nós, teremos de reconhecer que a incoerência e a parcialidade presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Vamos fazer o seguinte, já deu nossa hora aqui, vai dar uma hora, 50 minutos de estudo. A gente vai parar para fazer a prece. Vamos continuar aqui. Se admitirmos que o homem... A gente falou bem aí de reencarnação, né? Alguma pergunta, Júlia? Por que você está aqui na Terra reencarnada, Júlia? Para progredir. O aprendizado faz parte. Você está aqui também para, como dizem, pagar um erro, né? Reparar o mal que você fez. Tá para reparar? Tá, para reparar. Aí vem a prova, que você vai fixar o conceito, vem a expiação, que é a reparação do mal, e assim a gente vai caminhando. Ninguém tem sorrisos apenas aqui na Terra, mas a gente, com o conhecimento das vidas sucessivas, com o aprendizado, porque reencarnação não é para acreditar. Você sabia que não é para acreditar em reencarnação? Você acredita em reencarnação? Ficou em dúvida, né? A reencarnação é para você compreender, para você entender, porque você compreendendo, você nunca vai esquecer, e você vai viver segundo esse parâmetro. Sua vida você terá muitas respostas. Você precisa compreender. A gente já compreendeu que 2 mais 2 são 4. Não é porque eu decorei que 2 mais 2 são 4. A criança decora. 2 mais 2, 4. Mas ela não consegue ainda, uma criancinha pequenininha, saber que se eu pegar um celular mais um celular, são 2 celulares. A gente compreendeu que 1 mais 1 são 2 por isso. Ou 2 mais 2 são 4 por isso. E reencarnação é para a gente compreender. Com Leon Denis, volta a dizer, nós vamos solidificar esse conceito em nós. Tudo bem? Question. É amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual. Então nós agradecemos muito
aos guias da nossa casa, ao nosso irmão altivo, aos espíritos guias desta casa de amor, que compõem a coluna de espíritos que nos sustentam, o Baltazar, o Dr. Erma, o Antônio de Aquino e demais amigos queridos. Em nome desses espíritos, em nome das nossas irmãs queridas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas sempre e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.